A Hora do Trabalhador, o programa diário da USTL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos ao programa A Hora do Trabalhador. Não estranhem vocês que estão vendo o programa, assistindo o programa pela internet, a camisa que eu estou utilizando, greve geral, dia 28/4, já foi, mas o espírito... Ele continua, Ademar Rangel, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Cerâmica e Imobiliário de Limeira e Região, presidente da Federação dos Trabalhadores na Construção Civil e Imobiliário de todo o estado de São Paulo. O espírito continua, trabalhador mexeu com todos, é o tema da minha camiseta, greve geral dia 28/4, até porque agora, no dia 24, Ademar Rangel, 24 de maio, todo o movimento sindical e os trabalhadores vão ocupar Brasília contra as reformas. Mas e a Operação Patmos e o inferno astral vivido pelo Michel Temer desde ontem? Muda nada, né? Nós estamos na batalha e nós vamos perseverar até vencer. Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes. Muito pelo contrário, André, não muda nada, apenas acrescenta um item a mais que já vinha sendo discutido, mas agora ele deverá ficar mais evidente nas discussões, que com certeza vai ser o pedido de fora Temer lá em Brasília, com certeza isso vai acontecer. Depois dessa bomba, né? Sim. Que explodiu ontem no final do dia, e a gente está acompanhando aí os noticiários o dia todo, essa questão. O presidente que acabou de dar um pronunciamento às 16 horas também, né? Sim. Dizendo que não vai renunciar. E, enfim, infelizmente, ou felizmente, sei lá, né? É uma discussão que eu acredito que boa parte dos brasileiros estava muito descontente com as medidas que esse governo estava tomando, principalmente a classe trabalhadora, muito descontente, né? Sim. Alguém pode falar assim, puxa vida, eu já ouvi alguém falando aí, nossa, mas agora bagunça tudo de novo, agora que estava começando a aparecer alguns sinais. Gente, esses sinais que estavam aparecendo aí, no meu entendimento, é normal. Cíclico. Exatamente, é normal, porque depois de passar quase 2 anos no fundo do poço, era normal que isso não iria continuar. Sim. Tá? E alguém acha assim, não, o Temer chegou lá e consertou. Para mim não tem nada a ver, não consertou coisa nenhuma. Não consertou coisa nenhuma, tá? É piorando a situação do trabalhador brasileiro, no meu ponto de vista. Então, eu tenho dito o seguinte, André, as reformas que ele propôs, ou estava propondo, ou está propondo, pode ser necessária? Pode até ser necessária, mas em que situação? Tá? Vai abrir a discussão, vai abrir a possibilidade dos trabalhadores ou dos empresários ou de quem seja, da população em geral, poder opinar, poder falar alguma coisa, poder expor as dificuldades e as necessidades? Não vai. Tem que ser feito na calada da noite, comprando o Congresso, enfim, e fazendo aprovar de qualquer jeito, a todo custo. É assim que estava sendo proposto as reformas. E aí, eu pergunto, se é para ajudar a classe empresarial, se é para gerar emprego, se é para melhorar de maneira geral, por que não começou pela reforma que é a mais pedida e que é a mais necessária, que é a reforma tributária? Por que não começou por ela? Por que não começou desonerando as empresas, tirando essa carga tão pesada que o empresário paga hoje aqui no nosso país? Deveria ter começado por essa. Aí sim, a hora que fizer as reformas, onde mexe com as grandes empresas ou com aqueles que
que mais enriquece no país, a hora que começar a mexer por aí, mexer com os bancos, a hora que tirar desses que tem da onde tirar, aí sim, aí o trabalhador dá a contribuição dele, com certeza. Mas do jeito que está sendo proposto e do jeito que está fazendo, para manter eles lá em cima, para não diminuir salário de deputado, para não diminuir salário de juiz, para não de ministro do Supremo, para não diminuir salário dos senadores, até mesmo do presidente. Nisso ninguém fala. Ninguém fala, ninguém está dando, está dividindo, né, a dificuldade. Está querendo tirar apenas do trabalhador. E isso, com certeza, o trabalhador não aceita. Não é possível que a parte mais pobre paga a conta sozinho. E é isso que vinha, o desenho era esse. E continua sendo, né? Ainda bem, eu fico muito feliz de ouvir, de ver falar agora há pouco, que o relator suspendeu, né? Tirou de pauta, por enquanto, pelo menos por enquanto, a questão da reforma trabalhista. Foi retirado de pauta, suspendeu. Por quê? Porque agora começou a aparecer aqueles que eram o dono da verdade, aqueles que nunca errou, aqueles que... Aí eu me lembro da palavra, aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra, né? Sim. Isso está acontecendo agora, né? Aqueles que estavam só atirando pedra e se dizendo ser os donos da verdade, os bonzinhos, aqueles, os intelectuais, que é quem tem capacidade para governar o país e aquela coisa toda, agora está aí, ó. Está aí. Senador. Caiu por terra, Aécio, sim, né? O bom de discurso, aquele que nunca errou, aquele que só atirava pedra, está aí. Veio à tona. E vai vir outros. E o próprio Temer, com o jeitinho dele lá, quietinho, atrás da dona Dilma na época, né? E esperando o momento certo ali e tal. Enfim, o moralista, quer dizer, a gente não sabe o que vai acontecer. Ele chegou, falou, eu não renuncio, eu sei o que eu fiz, que não sei o que e tal. Foi o não renuncio, mais renuncio que eu já vi. Isso tá na cara, meu, isso tá na cara. É a mesma turminha ali do Cunha. É da mesma turma do Cunha. Então, eu não tenho dúvida. Cujo silêncio foi comprado. Exatamente. Da JBS. Exatamente. E eu tô falando isso aqui, André, já faz tempo. E eu disse o seguinte, infelizmente, e continuo dizendo, infelizmente, o país vai sofrer um pouco, principalmente a classe trabalhadora vai sofrer um pouco, mas é só assim que nós vamos moralizar, isso tem que continuar, tá? O político, ele tem que saber que ele está lá a serviço do povo. O povo deu uma carta branca, elegeu para o cara ir lá e representar bem. O cara não pode entrar na política pensando em benefício próprio, querendo tirar proveito, querendo enriquecer nas costas do povo. Não pode. E nós só vamos ter esse retorno, quem sabe, daqui 10 anos, pode ser que o político vai entrar lá sabendo-se que se ele não cumprir com as obrigações dele, se ele não for uma pessoa honesta, séria, ele pode ir para a cadeia. Isso é histórico aqui no país, no Brasil. Então, é por isso que eu continuo afirmando e acho que só assim vai moralizar esse país. Esse país é um dos países mais ricos do mundo, eu não tenho dúvida disso. A diferença é que não tem gente séria, tá? Pelo menos dos que estão ali. Não é possível um congresso inteirinho tá enfiado na lama. Dificilmente, a gente não pode generalizar, mas eu falaria o seguinte, que de cada 100 parlamentares que tem ali, talvez você tira um.
porque são muitos, né? Só deputado tem mais de 500. Então, de 100 você tira um. Lá no Senado a mesma coisa, ou em termos de percentual. Então, fica muito difícil desse jeito. É uma vergonha o que o país está sendo colocado a nível mundial. Você tira uma presidente, daqui a pouco entra o vice, daqui a pouco o presidente da Câmara é preso, daqui a pouco o presidente do Senado está envolvido e corre o risco também. Aí, daqui a pouco, entra outro presidente da Câmara que também está comprometido e que também está correndo risco. E aí vai ao ponto da gente não ter mais ninguém lá. Chega ao ponto de você falar assim, mas peraí, quem é agora a pessoa que vai assumir, né? Isso é muito difícil e isso é muito feio para um país do tamanho do Brasil, né? Olha só, para as pessoas, até eu entendo e concordo com você. A gente estava tendo uma conversa antes do programa e eu mencionei a questão econômica, né? O Brasil realmente é uma questão que não dá para fugir dela. O Brasil sofre, hoje o dólar disparou, né? Mais de 8%, a Bolsa caiu, tudo isso se sofre. Mas o Rangel apresentou uma posição muito mais sólida, no sentido de que esse processo é importante para a nação e se vai fazer uma limpeza, tem que fazer de cabo a rabo, né? E o Temer, já se falava do Temer na reunião, no âmbito da Lava Jato, pelo menos, aquela reunião onde ele pediu dinheiro para o Marcelo Odebrecht, foram 10 milhões de reais. O Temer, para ferrar o esquema aí do presidente Temer, ele também era um grande nome dentro do partido, né? E como tal, ele negociava diretamente as verbas. Sim. Ele poderia ser como o Lula. Agora está se revelando algumas intervenções do Lula, mas o Lula sempre foi colocado como a rainha da Inglaterra dentro do PT, né? Sim. Ele não falava de dinheiro, ele só fazia o discurso e fazia aparição política. O Temer não, né? Ele se metia. Aquele jantar onde ele pediu os 10 milhões de reais ao Marcelo Odebrecht, já foram um indício. E agora, nesse caso, uma suposta intervenção direta com o comprometimento de silêncio do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, por meio da grana da JBS. Só queria dizer o seguinte, Rangel. A gente sabe que é importante este processo, mas para as pessoas entenderem o que ocorreria nesse momento, seria uma eleição indireta. Sim. Né? Quem decidiria são esses mesmos caras, eu acho que num outro contexto, né? Sim. Eles estão com a faca, eu estou olhando aqui o site Congresso em Foco, pelo menos 63 deputados já têm inquérito aberto no STF relativo à Lava Jato. Isso eu não estou falando os implicados, os que têm inquérito aberto no Supremo, né? Não estou falando os investigados, que deve ser muito mais. Sim. Mas como é que você vê isso? Aí agora a decisão cai na mão dessa mesma canalha. Pois é isso que eu acabei de falar aqui. Olha só a dificuldade para você, num momento desse, escolher uma pessoa no meio de mais de 500 deputados, mais de 80 senadores. Se for ocorrer essa eleição indireta, por exemplo, quem vai escolher são eles, é entre eles. Sim. E aí, tem que, no meio deles aí, ou, pelo que eu entendo aqui, abre-se também a possibilidade de qualquer um outro brasileiro aí se candidatar também. Mas quem vai escolher são eles, né? Sim. Aí a gente fica perguntando, quem será? Porque você acabou de ver aí a quantidade de parlamentar que está, inclusive com inquérito aberto, né? Então, eu não sei o que vai acontecer, André, porque assim,
Se fosse numa situação normal, quem está lá enrolado é só o Temer e o Aécio tal, aí ficava fácil, porque você tirava os dois nomes fora e aí escolheria lá um líder qualquer, ou alguém que, né? E aí, entre os partidos, eu imagino que isso, e outra, não vai aparecer um candidato só, né? Tem que ter uma costura política muito grande aí para, de repente, ter uns 3 ou 4 nomes, senão vai aparecer. Você imagina se aparecer um de cada partido, o que pode acontecer, né? O que alivia um pouco, matéria do portal R7 de hoje. Entrevista com um especialista em direito eleitoral, Daniel Falcão. Pelo menos, de acordo com o Daniel Falcão, governadores, ministros, prefeitos e magistrados ficariam de fora. De fora. De uma possível eleição neste momento. Sim, mas lá no Congresso, qualquer um deles lá poderia se candidatar. Sim, né? sim. E aí eu estava dizendo o seguinte, você já pensou se, de repente, cada um partido quer apresentar um nome? Então, vai ter que ter uma costura aí. Agora, quem vai escolher? São eles mesmos, né? E aí? Tá difícil, porque a maioria está comprometido. De repente, você escolhe um cara lá que daqui a pouco ele vai ser... Quer dizer, ele pode ser caçado também. Sim. Então, fica uma situação muito estranha no Congresso. Eu acho que pode até caminhar, e aí eu não sei, porque eu não sou jurista, não sou advogado, nada disso, mas pelo que eu entendo, daqui a pouco tem que fazer um movimento para as eleições diretas. Mas aí... Mudar a Constituição. Só que aí tem que mexer na Constituição. Eles vão querer? Então, aí que tá. Então, eu vejo, por exemplo, eu já ouvi algumas pessoas no debate aí, discutindo, que, de repente... ninguém vai querer também, porque assim, como é que se elege, faz uma eleição direta faltando aí um ano e pouquinho, né? Para vencer o mandato e... Não é nem mandato tampão, mandato tampinho. Fica um negócio muito estranho. Eu não sei, André, eu sei que nós chegamos num ponto que essa crise política, ela chegou numa situação que... Olha como que nós estamos nesse momento. Um Congresso comprometido, sim, correndo-se o risco desse presidente cair e pode ser que seja logo, né? E aí nós só vamos ter um norte daqui, quem sabe, uma semana mais ou menos. Pode ser que já comece a clarear alguma coisa com relação ao futuro aí. O Temer veio com um discurso querendo que apura-se rapidamente, que não sei o quê, eu não vou renunciar e tal. Mas muita coisa pode acontecer. Algo me diz que tem muito mais coisa ainda por trás. Não é só isso. Algo me diz que... Porque é assim... Era um hábito, né? E outra, dinheiro, tá todo mundo com medo que esse Cunha abra a boca. Se esse cara abrir a boca, olha, aí sim que, como diria, a vaca vai pro brejo. A hora que esse cara abrir a boca, porque esse cara sabia tudo ali dentro do Congresso, né? Então, temos que aguardar que vai aparecer mais coisa. Agora... de uma forma ou de outra, mais uma porretada na cabeça do povo, porque, se você for ver aí, parece que já teve até alteração no dólar, né? Sim. A economia começa de novo degringo. Não é verdade? Acontece... bom, né? Exatamente. Então, infelizmente, é isso que acontece. Agora... O povo brasileiro é tão bom e tão passivo que as coisas vão acontecendo e o povo vai se moldando e o povo vai sofrendo e daqui a pouco as coisas entram no eixo e começam a andar de novo. Eu não tenho dúvida disso. Sim. Por muito ruim que esteja, mas a situação... ela é passageira, eu não tenho dúvida disso. Claro. Ela é passageira. Agora, poderia sair muito mais rápido
se tivesse gente séria lá e parasse essa bandalheira. Veja bem, desde quando começou essa discussão, essa Lava Jato, Agora, por que ainda continua? Os caras estão lá dentro e continuam fazendo coisa errada, continua se vendendo, Plena continua comprando. O Aécio vai pedir dinheiro para pagar advogado, o cara da JBS, Operação Lava Jato ocupando as páginas dos jornais e os telejornais e tudo mais. Aí vai jantar na casa do presidente, aí o presidente chama o cara para jantar e aquela coisa toda, e escondido lá, e aí vai falar de comprar, de manter sigilo, que tem que manter o cara lá calado. Por que manter o cara calado? Né? Se ele não tem nada para esconder, ele não tem que manter ninguém calado. Deixa o cara falar o que ele sabe. É isso que o povo precisa saber. Aonde está o problema, aonde está indo o dinheiro público, né? Então, a gente percebe que é isso, tem que ter seriedade com as coisas. Precisa dessa limpeza. E às vezes alguém pode falar assim, vai reclamar agora, nossa, mas isso não deveria acontecer, porque justo agora que começou a melhorar, que vai melhorar, agora piora tudo de novo. Não, que pior, no meu ponto de vista, como dizia o Tiririca, pior não fica. Eu vi até uma piada aí agora há pouco, que tem que prender o Tiririca também, porque ele lá atrás na campanha ele falou mentira. Ele falou que tinha que votar nele, que do jeito que estava, pior não fica, né? E ficou pior, tá piorando. Então a turma tá brincando aí, falando que do Tiririca foi tão criticado e então, mas todo esse processo... É que o povo, com tanta coisa séria, mas o povo ainda faz piada, né? Porque o Tiririca falava mesmo, na campanha ele falava, vota em mim porque do jeito que tá, pior não fica. Sim. E o que o pessoal tá dizendo é que ficou pior sim. Então ele falou mentira. E aí estão brincando com isso. Mas a coisa é tão séria que assim, no meu ponto de vista, se vai ficar pior, eu não acredito que vai ficar pior. Eu não acredito que vai ficar pior, porque olha, o ano de 2016 foi um ano terrível, né? O começo de 2017 não foi bom também. Mas esse tempo que passou, agora é natural que as coisas comecem a melhorar. Talvez comece a melhorar de uma forma muito lenta, né? Por quê? Por causa deles mesmos, né? Mas que vai melhorar, vai. Então é melhor que para fazer essa limpeza e para moralizar e para pôr gente séria e para os caras aprender que para entrar lá tem que entrar com responsabilidade, com seriedade, com clareza. Então, se tiver que continuar ruim mais uns meses aí, que continue. Mas não tem que passar a mão, não. Agora que descobriu a sujeira embaixo do tapete, tem que limpar. Não adianta querer, não, vamos proteger ali. Porque senão continua podre, né, Rangel? Continua. Vamos fazer aquele acerto aí para o país recuperar alguns empregos e o dólar se manter domesticado. Mas aí continua podridão na forma de se relacionar com as grandes empresas, né? Parecia generalizado isso de pedir dinheiro para os caras pagar advogado. Esses caras, eles se sentem Deus, na verdade. Você pega um senador, o cara parece ser Deus, sabe? O cara tem um poder na mão, o cara tem um negócio que, assim, falou que é um senador, todo mundo tem que abaixar a cabeça, sabe? O cara, num telefonema, ele resolve um monte de coisa. Ser deputado, a mesma coisa, né? Ser presidente da República. Gente, não é assim. Não é assim. A Constituição diz que os direitos do cidadão brasileiro, os direitos iguais. E aí, não tem que favorecer, não. Já existia lá no passado aquele negócio que político não ia para cadeia, né? E gente rico também não ia para cadeia. Isso eu sempre, desde criança, eu ouvia falar isso. Que o cara que tem dinheiro e o cara que era político não ia para cadeia. E olha o que deu. Olha onde nós estamos parando,
né? Então, tem que acabar isso. Político, se for safado, tem que ir para cadeia sim. Se for bandido, se for ladrão, se for neguinho que está consumindo o dinheiro do povo, tem que ir para cadeia sim, senhor. E é assim que nós vamos fazer esse país ser um dos países mais ricos do mundo, que eu não tenho dúvida que é. Só que a bandalheira é muito grande e o desperdício é muito grande. E dinheiro aqui, principalmente lá em Brasília, né? Dinheiro ali é como se fosse uma brincadeira, sabe? Ninguém leva dinheiro a sério ali, não. Né? Você vê que a gente escuta falar... A gente escuta falar de... Olha, 2 milhões o cara pediu, 2 milhões para pagar, para fazer uma defesa, pagar advogado de um processo. Gente, o que é 2 milhões? É muito dinheiro para uma pessoa chegar assim e falar, me dá dois. É mais ou menos assim, André. Eu chego para você e falo assim, André, eu preciso de R$1.000 agora aí, você pode me arrumar? Meu, você não tem R$1.000 para me arrumar agora, sabe? Aí o outro chega lá e fala assim, não, eu quero que você me arruma aí 2 milhões para mim pagar um advogado ali para fazer uma defesa que é isso? Agora, aí você vê, o outro chega lá, eu quero 5 milhões, o outro, eu quero, sabe? Onde para isso? Com mais de 500 deputados, com mais de 80 senadores, aí tem todos aqueles ministros lá. É muito dinheiro jogado fora. Rangel, olha só, manifestantes, a gente está vendo aqui, tem um telão aqui dentro do estúdio. O pessoal está se reunindo em protestos por todo o Brasil, já desde ontem, né? Desde ontem. E vai crescer, viu, André? Tem bastante bandeiras... No centro do Rio de Janeiro agora. Bastante bandeiras vermelhas, o que não é demérito, né? Não. Nenhum, até porque o PT, militante do PT, está vivo e é numeroso. Mas tem e agora, olha só o que vai acontecer. Agora o PT vai chegar e vai falar assim, aí, era nós que era o problema, sabe? É complicado isso, porque assim, todos aqueles que falam, eles falavam que era o PT, né? Sim. Agora o negócio virou pro lado deles também. Então, é por isso que a gente tem que ter o equilíbrio de saber que, assim, não se trata de um partido. Se é um partido que está errado, todo mundo tem que falar que está errado e todo mundo tem que cobrar e ter justiça. Mas não dá para falar assim, não, aquela bandeira lá daquela cor é o correto e não tem problema. Não dá para falar isso. Ali, dentro daquele congresso, eu acabei de falar aqui para não generalizar. De cada 100, talvez você acha um lá dentro que é sério, porque o resto está tudo comprometido. Rangel, na parte que mais nos toca, com grande felicidade, eu reproduzo essa notícia do Estadão, foi de agora à tarde, né? Talvez início da tarde, o Estadão deu no início da tarde. O relator, como você já falou, suspendeu a reforma trabalhista no Senado, o senador Ricardo Ferraço, do PSDB, partido que está na berlinda, PSDB do Espírito Santo. Quer dizer, está suspenso. Ele não vai mais entregar o parecer do projeto conforme o calendário previsto. O senador argumenta que a crise institucional é tão grave que a reforma se tornou secundária. E é isso que torna mais importante nossa presença em Brasília. Isso é uma coisa que aliviou bastante aqui, porque o problema era muito grave, muito sério. E eu tinha dito, André, que vai ter esse grande movimento dia 24 lá em Brasília. E a minha preocupação é que eles aprovassem isso antes do dia 24. E acho que se não acontecesse o que aconteceu ontem, eu tenho assim uma certa dúvida se eles não iam colocar isso antes do dia 24, para evitar aquela pressão que vai ter dia 24. Porque vai, viu, André? Brasília vai ser tomada no dia 24 e agora, com certeza, pedindo a cabeça do Temer também. Antes era para protestar contra as reformas. Agora vai ser protestar contra as reformas e pedir o fora Temer.
Ademar Rangel, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Cerâmica e Mobiliário de Limeira e Região, presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil e Mobiliário de todo o Estado de São Paulo. Obrigado pela sua presença mais uma vez, quinta-feira aqui, dia da Construção Civil, no programa Hora do Trabalhador. Eu que agradeço a oportunidade aí, um grande abraço a todos e vamos continuar na luta, gente. Nós precisamos fazer o Brasil voltar a crescer. Um abraço a todos. Nada mudou na nossa caminhada, a caminhada do movimento sindical contra as reformas, com ou sem Temer, possivelmente sem. A gente volta amanhã com mais um programa Hora do Trabalhador, a partir das 5:30 da tarde. Tchau, gente.